Olá, muchachos! Que tal? Meu nome é Paloma e eu sou professora de espanhol aqui da Bfluent. Gente, eu tô muito feliz de estar com vocês em mais uma das nossas aulas. E o tema da nossa aula de hoje vai ser os números ordinais, ou los numerales ordinales, para dar continuação à nossa última aula. Na última aula, a gente falou sobre os números cardinais, que são aqueles que a gente mais usa, que são os números que indicam quantidade, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Agora, nessa aula, a gente vai falar sobre os números ordinais, que são aqueles números que indicam posição, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí vai, certo? Eu vou pedir para caso se você não tenha visto a nossa última aula, por favor, vai lá conferir que tá uma aula muito legal e muito completa. E assista também essa aula aqui, que vai ser uma aula muito tranquila, porque é uma matéria super tranquila do espanhol, certo? Vou pedir para vocês já curtirem, comentarem e seguirem aqui o nosso canal e também seguir a gente no nosso Instagram, @bfluentbrasil. Por favor, isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. Então, vamos começar, gente. Eu vou fazer o mesmo esquema das últimas aulas. Eu vou falar primeiro em português e depois eu vou falar em espanhol. Nessa aula, a gente vai chegar só até o 100 e depois eu vou contar de curiosidade pra vocês como que fala o 1000 e o milhão em ordinal. Porque é uma forma de falar os números que é mais formal e que não é tão utilizada. Até no português, às vezes a gente não usa muito. Normalmente a gente usa, tipo, no máximo primeiro, segundo, terceiro. Mas normalmente a gente não fala 25º no dia a dia, entendeu? Então eu tô aqui eu vou ensinar só realmente o básico, mas que já é muito bom para que você comece a expandir os seus horizontes dentro do espanhol, certo? Então, gente, vamos começar. Eu vou falar em português e em espanhol e eu quero que vocês prestem muita atenção na pronúncia e na escrita, porque as diferenças são sutis, mas elas existem. E se você não perceber essas diferenças, você corre risco de errar. Então vamos lá. Primeiro, em português, primeiro e primeiro. Primeiro. Esse i que a gente tem no meio, primeiro, ele não existe em espanhol. Então, primeiro e primeiro. Certo? Segundo, em português, segundo em espanhol. Segundo é igual. Terceiro, terceiro, em português, terceiro ou terceiro, tanto faz. E terceiro em espanhol. Terceiro. Mais uma vez, esse i que tem terceiro, ele não tem em espanhol. Então, terceiro e terceiro. Quarto, em português, quarto em espanhol. Quarto, quarto. Também quero pedir muita atenção na pronúncia da letra R, porque eles têm os hispanohablantes têm essa mania de puxar bastante o R aqui na garganta. Eles falam entendeu? Aqui na garganta. Ao invés da gente que só fala que faz o e não r. Então, pedir atenção para a pronúncia desse R. Então, quarto, quarto em português, mas é quarto em espanhol. Quarto, bem com aquele som da garganta que a gente falou no nosso vídeo do alfabeto, que se vocês também não viram, vão lá conferir. Quinto em português, quinto em espanhol. Esse também é igual. Sexto em português, sexto em espanhol. Também é igual. Por isso que eu falei que é uma matéria super tranquila. Tem vários que são iguais ou parecidos. As maiores mudanças realmente estão na pronúncia. Sétimo, em português, sétimo e sétimo. 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 Tem esse pezinho em sétimo. Sétimo. Esse pezinho, normalmente quando a gente tá falando assim, a gente nem pronuncia ele. Mas na hora da escrita é importante, porque no espanhol a gente tem esse pezinho, sétimo, sétimo.
Então, sétimo e sétimo. Oitavo, em português, e octavo, em espanhol. Octavo. Lembrando sempre que se escreve octavo, mas a gente pronuncia octavo, porque a letra V, tem sonido de la letra B, certo? Ou seja, o V tem o som da letra B. Agora, nono, em português, e em espanhol, noveno. Noveno. De novo, a letra V com a pronúncia de B. Noveno. Nono e noveno. E por último, décimo, em português, décimo, em espanhol. É igual. E, gente, aqui eu tô falando eles no masculino, tá? Mas também existe no feminino. É só você trocar o O pelo A. Então, fica primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, novena e décima. Se a gente for falar eles no feminino. Porque todos os números originais a gente tem no masculino e no feminino. Depende do que você vai falar na frente, mas a gente vai chegar ainda nas aulas de substantivo e verbos concordando em gênero, número e grau. A gente já chega nessa parte. Mas, continuando. Agora, os números de 11 a 19 não tem segredo. É décimo mais o número em ordinal. Ou seja, 11, que seria 10 mais 1, a gente fala 11º em português. Então, em espanhol vai ser 11º. Só uma curiosidade, que 11º, dá pra você encontrar ele separado, mas normalmente você encontra ele junto, escrito junto, 11º, com uma palavra só. Igual os outros até o 19. Então, décimo, esse eu vou passar mais rápido, porque é tranquilo, é literalmente o décimo mais o número que você quer falar. Então, 11º, 12º, 12, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. E, por último, 20º. 20º. 20º, viu? Bi, e não 20º. 20º. Certo? Então, aqui os números de 11 a 20. Tranquilo? E todos também existem no feminino. De novo, é só trocar a letra O pela letra A, para ficar 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª. Perfeito? Daqui pra frente, gente, vai seguir o mesmo padrão. A gente fala a parte da dezena, digamos assim, que seria o 20, 30, 40, mais o número que a gente tá acrescentando. Ou seja, se a gente fosse falar 21, é 20 mais 1. Por isso que aqui em português a gente fala 21º. Então, em espanhol, vale a mesma regra. 21º. Ou, se você for falar no feminino, 21ª. Certo? Então, a gente vai passar agora só pelas dezenas. Então, vamos lá. Em português, 30º. Em espanhol, 30º. Mesma escrita, só muda a pronúncia. 40º, em português, 40º. 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 40º e 40º. Também tranquilo. 50º, em português, 50º. 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 60º, em português, 60º
en español. Sextagésimo, sextagésimo. Septagésimo, em português, septagésimo. Tá vendo que aqui, ó, no português, já tem esse Pzinho que a gente não tem no sétimo. Tanto que antigamente a gente escrevia sétimo em português. Mas com o uso da língua a gente tirou esse Pzinho. Mas no septagésimo a gente ainda mantém esse P. Então, septagésimo, septagésimo, septagésimo. Octagésimo, em português, octagésimo, em espanhol. Octagésimo, octagésimo, igual. Nonagésimo, em português, e nonagésimo, em espanhol. Nonagésimo, nonagésimo. E por último, centésimo, em português, e centésimo, em espanhol. Lembra que essa parte do zimo, né, que a gente fala centésimo, o S no português, ele vai ter o som da letra Z. Mas, como eu já disse no espanhol, eles não fazem esse vocábulo da letra Z. A maioria das pronúncias pronunciam o fonema Z como o mesmo fonema do S e do C. Então, ao invés de a gente falar centésimo, como a gente fala em português, com esse Z, a gente fala centésimo, centésimo, como se fosse escrito com C. Mas na verdade não é. Centésimo. Eu acho que é escrito com S em espanhol. Escrito centésimo. Centésimo é escrito com S. Enfim, vai estar aqui na tela o certo, porque agora eu esqueci. E, gente, por último, vamos só falar como que é milésimo e milionésimo. Pra quem não sabe a diferença, milésimo é 1000 e milionésimo é de milhão. Milésimo em espanhol fica milésimo e milionésimo em espanhol fica milionésimo. Porque lembra que em espanhol milhão é millón, millón, que a gente tem um dígrafo LL, ou doble L. Então, milionésimo, milionésimo. Certo? Gente, é isso. É super tranquilo. É muito de boa. E os números ordinais, assim, principalmente os primeiros de 1 a 10, que são os que a gente realmente precisa saber. Porque às vezes a gente tá numa conversa, às vezes até em português, e foge como fala eles. Porque é uma coisa que realmente a gente não usa tanto na nossa língua falada. Mas na língua escrita é uma coisa que ainda se usa porque ainda é um registro formal de como você fala. Tanto que, por exemplo, em inglês a gente sempre fala o quê? Artigo 1º de tal capítulo, entendeu? Artigo 2º, porque é uma coisa mais formal. Então, a gente, além de aprender a parte coloquial, a gente tem que aprender essas regrinhas um pouquinho mais formais, para que a gente fique sabendo bem o idioma. Gente, eu fico muito agradecida por vocês terem assistido até o final e aguardo vocês en el jueves, ou seja, na quinta-feira. A gente já vai chegar, inclusive eu tô muito ansiosa pra gente fazer um vídeo sobre os dias da semana e os meses, mas a gente vai chegar nesse ponto, tá? Gente, muito obrigada por terem me acompanhado, um beijo e até a próxima aula. Adiós!